Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou trabalhar sobre o estudo bibliométrico, o que é a descrição dele, e nós vamos partir para um exemplo, ou seja, onde o autor vai trabalhar toda essa estrutura do estudo bibliométrico para tirar todas as suas dúvidas e nós tratarmos de uma estratégia também para que você consiga entender sobre o estudo bibliométrico. Então pessoal, aqui nesse material eu vou trazer já direto um artigo que ele trata e o autor desenvolve, e muito bem desenvolvido, um estudo bibliométrico, orientações sobre sua aplicação. E eu estou trazendo esse artigo aqui, pessoal, porque ele define, ele organiza, ele sintetiza e ele deixa muito claro a estratégia de trabalhar o estudo bibliométrico em pesquisas, principalmente na questão quando você tem alguma dúvida ou algum item mais específico, mas principalmente na parte de operacionalização do estudo bibliométrico. Então esse autor ele traz isso e fica interessante para que você tire as suas dúvidas em relação a esse tipo de revisão de literatura em si. E esse ponto aqui, pessoal, esse artigo inclusive eu deixo de modelo para que você possa também ter ele como uma base, como uma estrutura para você trabalhar. Posso deixar ele inclusive marcado aqui como está, que eu uso essas marcações para dar mais a possibilidade que você avalie essa estratégia. Então, o que ele começa, pessoal? Um artigo de estudo bibliométrico. É possível colocar já no título. Então, a estratégia, você pode colocar ela de início, de um título, ou em alguns casos, você pode colocar ela como um subtítulo. Então, fica essa estrutura de título e subtítulo, ou um título com a descrição de métodos e algum tipo de resultado em si. Você pode avaliar o que é melhor naquele momento. O que o autor está fazendo aqui é colocando estudo bibliométrico como título. Por quê? Porque o ponto principal, a etapa principal que ele está querendo divulgar é o estudo bibliométrico em si, é a estratégia do estudo bibliométrico. Então, o que ele colocou? Estudo bibliométrico no título. Logo abaixo, pessoal, nós já viemos com o resumo em si. E o que ele coloca no resumo? Então, o uso das técnicas bibliométricas é uma prática frequente nas pesquisas em ciências sociais aplicadas. E ele vai falando alguns objetivos, o que ele quer com esse tipo de estudo em si. Bom, o resumo em si, pessoal, e aí depende qual que é o título do trabalho científico que você está elaborando, se é, por exemplo, lá na graduação, por exemplo, no mestrado ou no doutorado. O que nós temos, pessoal? Nós podemos enxergar o estudo bibliométrico em si como o bloco ou a seção da parte de revisão de literatura. Nós podemos utilizar o estudo bibliométrico para revisão de literatura, sim. Então, esse é o primeiro grande ponto nosso aqui para discutir esse elemento. Muitas vezes, pessoal, se utiliza o estudo bibliométrico mais na questão, muitas vezes até um pouco mais aprofundada, na questão do mestrado ou até na questão de alunos de doutorado em si. E, além de utilizar, por exemplo, na questão de colocar uma seção na dissertação, um capítulo na dissertação ou um capítulo numa tese, esse material ele é publicável. Então, o estudo bibliométrico, além dele fazer parte de uma seção, ele pode ser parte de uma publicação futura. Então, você tem duas estratégias aí, como capítulo e como um artigo publicável, se assim for de interesse do seu grupo, do seu orientador, inclusive de você que tem essa perspectiva. Fechado isso, pessoal, dito esse ponto, então fica aqui a fonte e tudo mais. O que nós temos, pessoal? Vamos começar a entender o que é o tal do estudo bibliométrico em si. O que ele coloca aqui, pessoal? Ele vai falando alguns pontos, eu vejo que é importante para nós destacar e fazer um destaque em si e comentários para reforçar. Então, a bibliometria é uma técnica quantitativa. Aqui é o grande ponto, pessoal. Ela é uma técnica quantitativa e estatística, que tem como finalidade medir os índices de produção e de disseminação no conhecimento científico. A bibliometria pode ser definida como uma forma de medir padrões de comunicação escrita, assim como autores das comunicações. Outra definição, então, que se coloca é quantificar o processo de comunicação escrita. Para quê, pessoal? Por que eu quero quantificar, por exemplo, um processo de comunicação escrita? Para identificar autores que são mais produtivos, para encontrar padrões na ciência e identificar periódicos que são mais produtivos, no sentido de citação ou de trazer artigos mais relevantes ou citáveis em si.
Um detalhe aqui, pessoal, talvez não seja tanto dessa nossa estrutura, mas como estamos falando de um vídeo para e exclusivo estudo bibliométrico em si, talvez seja importante nós fazer esse destaque em si, que é que esse termo bibliometria, pessoal, ele teve uma origem em 1922, 1923, o qual foi denominado bibliografia estatística. Então, muitas vezes você pode se deparar ao longo da sua trajetória científica, acadêmica, com artigos que falam bibliometria estatística, ou bibliografia estatística, melhor dizendo. E esse termo, depois, mais à frente, foi modificado para bibliometria, tá? Então, em 1934. E aí veio mais à frente, pessoal, tá? Então, andando um pouquinho mais, um autor publicou um estudo que fazia um comparativo, ou tentava resolver um celeuma, que era bibliografia estatística ou bibliometria. Então, teve esse ponto e interessante discussão, fica esse artigo para você buscar depois, se você quiser fazer essa leitura específica. E aí vem um dos focos da bibliometria, desde os primeiros estudos, se concentra em analisar a produção científica existente sobre determinado assunto. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando você está fazendo uma revisão de literatura ou uma revisão de literatura prévia para buscar palavras-chave para você, pelo menos, ter um acesso à sua área de conhecimento em si, então um dos focos pode ser esse. Então você pode buscar se concentrar em analisar a produção científica em si. Daqui a pouco você quer pegar alguns padrões, algumas estratégias aqui, como nós vamos ver, mas você pode também ter esse interesse. Por quê, pessoal? Ter uma visão resumida e sistematizada pode facilitar o entendimento e até mesmo apontar futuros caminhos de pesquisa. Aqui um grande ponto, muitas vezes, que você tem, principalmente nas questões de alunos num doutoral, no caso, na parte de elaboração da tese em si, o estudo bibliométrico ele serve também para apontar novas perspectivas. E aí, muitas vezes, eu posso fazer leituras de artigos e pegar nas considerações finais os autores que dizem que tem gap, que tem uma lacuna, que tem um celeuma, que tem algum problema, que é possível estudar futuro. Posso fazer sim, não tem problema algum. Mas eu também posso, a partir de vários outros autores, de compilados de autores, utilizar a revisão de literatura na metodologia ou no caminho de estudo bibliométrico para apontar entendimentos futuros ou caminhos de pesquisa, que é muito importante. E aí vem aqui um outro ponto que eu inclusive destaco em azul, que os resultados de um estudo bibliométrico, ainda nesse sentido, podem auxiliar os jovens pesquisadores. Então, muitas vezes aqui que tem, pessoal, mestrandos, doutorandos aí que talvez não tem uma grande estrutura ou um elemento mais robusto em relação à pesquisa, pode ser um caminho importante. Ou mesmo aqueles mais experientes que deparam com uma nova temática. Então aqui é uma questão, daqui a pouco tem uma nova ferramenta, tem um novo tema, surgiu uma nova pesquisa e tal, então daqui a pouco eu posso pensar nessa estrutura. Então não é só para jovens, mas também para pessoas que estão buscando aí uma nova temática nessa linha. Então fechado isso aqui, pessoal. Tem um outro ponto, tem vários pontos aqui, não vou colocar todos eles, ou estruturas em si, tá? Mas vai ficar para você posteriormente fazer a leitura desse material mais completo, mas aqui você vai ter uma grande visão do que é o estudo bibliométrico. E esse autor, ele aponta as aplicações do estudo bibliométrico. Isso aqui é extremamente importante, que ele faz as aplicações estruturadas em 3 grandes grupos de interesse. E aí você vai avaliar para que você possa definir a sua estratégia de pesquisa em si. Se a minha fundamentação teórica, eu vou caminhar para um estudo bibliométrico. Lembra que nós podemos caminhar para um levantamento bibliométrico em si, para uma revisão narrativa, nós podemos caminhar para um estudo bibliométrico em si, nós podemos caminhar para uma revisão sistemática, para uma revisão de escopo. Aí você vai ter que avaliar o que você quer daquilo, inclusive e principalmente com a questão das aplicações da sua revisão em si. Tá? Então você vai ter que saber o que cada uma delas pode te oferecer de aplicação. Uma delas, a primeira, que ele coloca, o primeiro grupo a se destacar são as pesquisas descritivas que apontam, em linhas gerais, os temas mais estudados de uma área. Então, daqui a pouco você quer saber quais são os temas mais estudados de uma área. Pode pensar num estudo bibliométrico. É uma importante ferramenta. Grupos de pesquisas periódicos que mais publicam temas correlatos e principais autores e métodos utilizados. Perfeito!
Você pode pensar nessa estrutura. Olha, eu quero fazer uma varredura de autores, de pessoas, de periódicos, de grupos, enfim. Eu posso pensar num estudo bibliométrico. Um segundo elemento ou segundo grupo que ele coloca tem como foco o domínio metodológico dominante em uma área de pesquisa. Eu quero saber quais são as metodologias ou o design de pesquisa, o delineamento metodológico que são utilizados nesses estudos, preocupando-se em classificar e contabilizar os desenhos de pesquisas mais utilizados no tema e técnicas utilizadas para teste de hipóteses com o objetivo de apontar oportunidades de estudos e destacar a tradição de pesquisa nessa área. Aqui é importante também, pessoal. Então eu posso fazer um estudo bibliométrico para saber quais são as principais metodologias, quais são os principais a parte principalmente de teste de hipóteses, na coleta de dados, ferramentas que são utilizadas para a parte de, principalmente quando está se utilizando questões mais estatísticas. Então eu posso pensar nesse elemento. Então a primeira aplicação, a segunda aplicação, a terceira aplicação, pessoal. No terceiro grupo de estudos bibliométricos são apresentados as análises descritivas referentes à área de pesquisa conforme o objetivo do primeiro grupo de pesquisa descrito. Tá? Então esse pode ser um terceiro grupo, e ele continua, avança. Contudo, avança em relação ao primeiro grupo ao utilizar análises quantitativas dos agrupamentos de teorias, construtos e variáveis operacionalizadas nos estudos, além de ter como objetivo apresentar tendências de pesquisa no tema e proposições teóricas a partir de integração das teorias que suportam o desenvolvimento de cada tema. Então, pessoal, esse terceiro grupo ele dá um avanço mais significativo em relação ao primeiro grupo ou a primeira aplicação em si. Bom, entendido, pessoal, o que é a nossa bibliometria em si, ou o estudo bibliométrico em si, as aplicações, vamos continuar falando um pouquinho da bibliometria em si, tá? Então, eu aqui tenho, inclusive o autor trata o que é, tá? Nós não vamos entrar falando tantos elementos em si. A bibliometria é uma técnica estatística e quantitativa com o objetivo de apresentar índices de produção e de disseminação do conhecimento científico. Então, tem vários autores aqui que colocam essa estratégia. Mas tem um outro ponto, pessoal. Se eu já descobri quais são, pelo menos, os 3 grandes grupos de aplicações do estudo bibliométrico, eu preciso entender também o objetivo da bibliometria em si. E esse autor ele coloca vários itens aqui, na verdade ele coloca 13 objetivos da bibliometria. De acordo com o Vant 2002, os principais objetivos da bibliometria são: primeiro, identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área. Então aqui, pessoal, vamos lá. Eu quero identificar qual é esse crescimento, qual é a tendência dessa minha área de conhecimento que eu estou pesquisando. Por exemplo, eu estou no mestrado, eu posso fazer uma dissertação relativa ao estudo bibliométrico. É possível? Claro que é possível. Posso propor. Eu estou no doutorado, posso propor qual é a minha inovação, minha originalidade, meu ineditismo. É propor novas áreas de conhecimento baseado no estudo bibliométrico. Posso fazer isso? Posso fazer. É uma tese nesse caso. Na graduação, eu posso fazer um levantamento de artigos ou uma breve identificação de tendências. É um pouquinho mais puxado, talvez para um aluno de graduação, mas eu posso fazer? Posso fazer também, sem problema algum. Então esse primeiro ponto ele já dá uma possibilidade de ganho de estrutura para qualquer nível de trabalho acadêmico em si, tanto para graduação até para o doutorado em si, inclusive para pesquisas futuras. Eu discuto graduação, mestrado, doutorado, mas enfim, se inclui um arcabouço, vamos dizer assim, sobre pesquisas acadêmicas em si. Número 2, identificar as revistas do núcleo de uma disciplina. Aqui é importante também. Essa identificação de revistas, pessoal, ela serve muitas vezes para aquele aluno que muitas vezes ele não sabe onde é que ele vai pesquisar. Ele entra no Web of Science, na Scopus, mas quais são as revistas? Tem milhares de revistas. Ela lembra, a Web of Science, a Scopus são bases de dados, então é uma base. Tem vários elementos lá dentro que eu preciso entender. Eu preciso avaliar aquele artigo em si, ou aquelas revistas em si, quais são elas. Então, é um ponto. E além de identificar as revistas, não é só para que eu faça a leitura, que eu faça fichamento e outros elementos, mas que futuramente eu também coloque e submeta artigos meus
para publicação naquela revista ou naquelas revistas em si. E esse é um elemento que pode ser colocado no estudo bibliométrico em si. Então, é um cuidado aqui que dá para nós pensar. Um terceiro ponto, mensurar a cobertura das revistas secundárias. Um quarto ponto, identificar os usuários de uma disciplina. Usuários, vamos entender que como partes interessadas. Então, pode ser pesquisadores, pode ser empresas, pode ser grupos de pesquisa, pode ser financiadores, tudo isso. Os usuários de uma disciplina ou usuários de uma rede de conhecimento. Quinto ponto, prever as tendências de publicação. É um elemento importantíssimo para nós também estruturarmos os gaps, as lacunas, as discordâncias. Número 6, estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica. O que acontece aqui, pessoal? A dispersão e a obsolescência. Quer dizer que muitas vezes tem alguns autores que já começaram a pesquisar outros termos ligados com outras, vamos dizer assim, na parte interdisciplinar, outros já partiram para outro lado. Daqui a pouco tem algumas pessoas, vamos pegar um caso da administração, daqui a pouco ele está partindo para a administração na área da saúde, o outro está partindo da administração mais na área financeira, um outro está partindo uma administração mais na área educacional. Então nós temos uma dispersão de conhecimento em si. E outros, daqui a pouco nós vamos avaliar o seguinte, que tem termos, tem estruturas e toda a área tem isso, a obsolescência. Aquilo não é um elemento mais de pesquisa. Por exemplo, hoje se fala muito em indústria 4.0, indústria 5.0, transformação digital. Mas eu pergunto, será que tem grandes estudos que falam sobre a indústria 2.0, a indústria 3.0, a indústria 1.0? Então, é um elemento, aquilo já está obsoleto. Eu posso fazer aplicação? Posso fazer algum estudo mais comparativo, mais histórico? Posso, não há problema nenhum. Agora, é uma linha de pesquisa que já está mais obsoleta, ela já está bem solidificada em si. Inclusive, essa solidificação se dá por várias e várias publicações de livros em si. Então, só para nós pensarmos essa estratégia quando nós estamos entendendo a parte de obsolescência e dispersão de pesquisa. Item 7, pessoal. Prever a produtividade de autores individuais, organizações e países. Então, eu quero saber quais são os autores que mais publicam numa área de conhecimento em si. Aqui está uma solução. Estudo bibliométrico. Eu quero saber um grupo de pesquisa. Eu quero saber sobre universidade. Eu quero saber sobre país. Posso também. Um outro elemento, número 8, medir o grau e padrões de colaboração entre autores. Como que está os autores, ou estão os autores trabalhando? Estão trabalhando mais em conjunto? Estão trabalhando mais em separado? Como é que está essa estrutura? Número 9, analisar os processos de citação e cocitação. Então, quem cita quem? Um outro elemento, ranqueamentos de citações, como é que está sendo trabalhado esses pontos. Número 10, determinar o desempenho dos sistemas de recuperação da informação, principalmente para estudos futuros. Eu posso avaliar o que mais está sendo colocado nos títulos, na parte de resumo de palavras-chave, desenhos em geral da pesquisa. Outro ponto, número 11, avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases. Então, é bem análise de conteúdo em si, inclusive utilizando softwares nessa questão. Número 12, avaliar a circulação e uso de documentos em um centro de documentação. E, por último, medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. Assim como colocado antes, pessoal, a parte de obsolescência, que é o item 6, o item 13, ele traz, aquilo ficou obsoleto, mas alguma coisa surgiu nesse meio termo, nesse caminho em si. A área simplesmente ela não desapareceu. O que pode ter algumas questões é uma readequação, um realinhamento daquela área. Nada mais normal na ciência, pessoal. A ciência ela é assim, ela é uma estrutura falível, ela é uma estrutura que vai sendo testada e vai tendo as suas contribuições, seu passo a passo em si. Muito bem, muito tranquilo isso. Então esses são os objetivos em si quando se utiliza ou pensa o estudo bibliométrico. Dá para pensar muito, tem bastante desdobramentos aqui no meio dessa estratégia, que eu trouxe alguns de discutir esses 13, mas você pode também interpretar com outras formas. É um olhar seu, um olhar peculiar seu, sem problema algum, pessoal. E também tem
nessa questão, quando se fala aqui, nós colocamos objetivos da bibliometria, esse autor ele traz as chamadas leis da bibliometria. O que são leis, pessoal? Leis são um conjunto aí de fatos anteriores já previamente solidificados. E ele coloca pelo menos três leis. A primeira é a lei do quadrado inverso de Lotka, e essa autora aqui, essa lei ela é bem interessante, que ela diz o seguinte, o que é essa lei, pessoal? Lei do quadrado inverso. Se refere ao cálculo de produtividade de autores, ou seja, o que ele quer dizer? Que tem poucos autores que publicam muito e tem muitos autores que publicam pouco. Aí, em resumo, é isso. E você pode constatar, pessoal, talvez na sua instituição de ensino tem alguns pesquisadores, alguns que publicam muito e tem muitos que publicam pouco. Então isso é meio que natural, pessoal, nas instituições. Então aí vem, não vamos entrar aqui, mas os motivos são vários, pessoal, tá? Não cabe aqui nós discutir esse ponto aqui, nem nos interessa nesse vídeo. Um segundo ponto, pessoal, uma segunda lei é a lei de Bradford. O que ele coloca? Se refere à dispersão de autores em diferentes periódicos científicos, com o objetivo de determinar o periódico que mais se concentra artigos sobre determinada área. Então tem alguns autores que publicam eles têm uma aceitação melhor e eles não submetem para outras revistas, enfim, porque já submeteram e levou tempo para publicar, não foi publicado, não foi aceito, teve muita solicitação de revisão, e pagamentos de taxas também é um problema para a questão da ciência, você deve saber muito bem. Muitas vezes tem essa questão em si. Então a lei de Bradford coloca essa estrutura. Os autores também são dispersos em si. Não existe nenhuma obrigação de ter que publicar na revista A. Então, claro, existem essas estruturas que cada autor conhece a sua estratégia que vai estar utilizando. Um outro ponto, pessoal, que é uma terceira lei, que é a lei de Zipf, que ele coloca o seguinte: se refere à frequência de palavras em determinado texto. A partir daí foi formulado o princípio do mínimo esforço. Ou seja, há uma economia do uso de palavras, a mesma palavra será utilizada diversas vezes, indicando o assunto do documento. Aqui, pessoal, muitas vezes se faz o que se chama de padronização de termos. Então, ao invés de você utilizar empresa, indústria e companhia, você usa só uma delas. Ou o que o pessoal mais usa hoje? É só empresa, é só indústria, é só companhia. Então, o fábrica, muitas vezes empresa, indústria, companhia e fábrica. Mas cada uma tem um conceito, cada um tem um conceito. Mas o que a minha área de conhecimento ela utiliza? Então, é um ponto importante para também trabalhar nesse contexto. Imagina você pegar um artigo que tem lá indústria, empresa, fábrica, companhia. Bom, mas o que é uma, o que é outra? Pode dar algum probleminha? Pode dar algum probleminha de entendimento em si. O que o autor está querendo dizer? Então, essa questão, muitas vezes, de bater na questão de sinônimos, muitas vezes pode atrapalhar o próprio artigo. Então, é melhor fazer muitas vezes, essa redução em si. Tem vários desdobramentos dessa lei. Se você procurar ou fizer uma pesquisa, lei de Zipf em si, tem vários desdobramentos. Aqui uma fala, mas tem vários outros, tá? E ele fala aqui a lei em si, como que é a lei de Bradford e a de Zipf, tá? Então, essa é a estrutura em si. Bom, fechado essa questão das leis, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a operacionalização do levantamento bibliométrico. E aí, o que vamos fazer aqui, pessoal? O autor, eu acho que ele foi bem inteligente nessa estrutura, de colocar, ao mesmo tempo que eu falo sobre a bibliometria, eu vou colocando um exemplo para dar como base. Então, eu coloco teoria e um exemplo junto. A teoria e a prática junto para trabalhar em si. Então, o que vai ter aqui, pessoal? Antes de realizar uma bibliometria, então, o passo 0. É importante entender um pouco sobre o tema que será pesquisado para poder definir as palavras-chave. O que quer dizer, pessoal? De cara, eu preciso pelo menos fazer uma revisão prévia de literatura para entender a minha área. É um ponto. Eu preciso ler alguns outros artigos. Posso ler um artigo de estudo bibliométrico? Posso ler um artigo de revisão sistemática? Posso também. Tá? Só que, claro, não precisamos de um momento aqui, pessoal. Não adianta eu querer fazer um estudo bibliométrico e eu já estar lendo um artigo de estudo bibliométrico ou de revisão sistemática que diz exatamente aquilo que eu quero fazer.
Então aí não deu certo. Então, só para cuidar esse ponto, pessoal, quando se diz essas estruturas aqui, daqui a pouco já tem pesquisa sobre isso. Então, daqui a pouco você vai ter que realterar o seu tema de pesquisa, o seu tema, o seu foco, o seu alinhamento, o que eu quero enxergar com aquela estratégia. Então, eu preciso ter esse entendimento específico, tá? Então, só para ter esse cuidado. E aí, desse cuidado, passado esse ponto, eu parto para a avaliação de palavras-chave, de termos em si. Até por quê? Porque eu preciso ter termos de escritores para trabalhar. Eu preciso ter eles. Como é que eu vou fazer a inserção, por exemplo, de operadores lógicos? Eu preciso de termos. Então, essa revisão inicial de literatura, ela é extremamente importante. Bom, o segundo ponto, pessoal, é, no segundo momento, definir os filtros de busca, que são eles, o tempo de pesquisa, o recorte temporal em si, o marco temporal, área e subárea, se será apenas artigos publicados em periódicos ou se serão aqueles anais de eventos, também o idioma da publicação, e aqui é essencial, pessoal, você definir o idioma da sua publicação. Lembrando sempre, pessoal, se você colocar no idioma inglês, você, por lógico, isso você vai ter muito mais artigos publicados do que em português. E aí vai uma questão, principalmente o pessoal que trabalha em conclusão de curso, graduação em si, monografia. Então, muitas vezes a lei do menor esforço, pessoal, não é a lei do menor esforço na questão de leitura. A lei do menor esforço é uma coisa, tá? É um elemento, é a simplificação das ideias. A lei aqui, pessoal, quando se coloca idioma de publicação, a lei do menor esforço é você achar artigos que estejam condizentes com a sua pesquisa. Não adianta dizer que fez a pesquisa, um estudo bibliométrico, base em português, e encontrou 2 artigos. E aí, se você colocar em inglês, você vai encontrar lá 10 mil, 20 mil artigos. Então, não há desculpa em relação a esse ponto. Tá? Então, não adianta. Muitas vezes acontece, o pessoal aparece lá com 2, 3 artigos. Ah, mas, professor, eu não encontrei nada nessa linha, encontrei 3 artigos. Ah, meu Deus, um hot topic aí, uma linha quente de pesquisa. Bom, não é, na verdade não, faltou pesquisa da pessoa que está fazendo a busca, que está fazendo o levantamento bibliométrico em si, o estudo, melhor dizendo, estudo bibliométrico. Então, cuidado desse ponto aqui, ó. Por isso, idioma de publicação em inglês, pessoal, tá? Em inglês. Um outro elemento, as bases de dados mais utilizadas para a pesquisa. Tá? Então, ou é da Web of Science ou da Scopus, tá? Ou uma outra. Você pode usar outras, a Scielo? Pode. Não tem problema nenhum, mas lembrando que o seu range, o seu alcance de artigos vai ser menor, tá? Esse é um outro ponto, mas depende, não vou querer dizer que a Scielo é isso ou aquilo em relação a qualquer outras bases, eu só estou querendo dizer que dependendo do seu tema de pesquisa, se daqui a pouco você quer fazer um recorte linguístico, por exemplo, idioma português, tá? Então quer saber sobre a distribuição de renda no Brasil. Me parece que você vai encontrar mais trabalhos em português do que em inglês em si. Tá? Então esse é um ponto que você pode também pensar nessa estrutura para fazer essa utilização. As bases das mais utilizadas para as pesquisas são essas, mas depende do seu tema de pesquisa. Por isso que é importante fazer esse alinhamento, essa conversa mais aprofundada, inclusive com o seu orientador em si. E ambas essas bases já são preparadas para pesquisas bibliométricas com informações sobre número de citações de cada artigo, relevância periódica, entre outras, tá? E aí vem uma questão aqui, pessoal, que eu deixo também marcado, são as etapas para a realização da bibliometria. Qual é a primeira etapa, pessoal? Definição das palavras-chave, baseada em aquilo que você fez a leitura anteriormente, que é a revisão da literatura, para que você busque palavras-chave e elementos essenciais, principalmente os descritores. Segundo ponto, pessoal, busca dos termos nas bases de dados. Então, se eu tenho as palavras, eu vou inserir esses termos, essas palavras, na base de dados para buscar. Depois disso, pessoal, aqui só um ponto, na busca dos termos nas bases de dados, eu posso utilizar os operadores lógicos ou operadores booleanos em si. Tá? Na verdade, eu vou ter que usar eles. Então, o conhecimento de operadores lógicos, ela se faz essencial nesse momento também. Tá? Em outros tipos de revisão de literatura, sim. E aqui também para que você utilize. Então, busca dos termos na base de dados. Um terceiro ponto, pessoal, inserção dos filtros de busca.
Quais são os filtros, pessoal? Depende da sua pesquisa. É língua, é local, é ano, é uma delimitação um pouquinho melhor em relação ao assunto, aos temas. Depois, encontrei os artigos. Eu tenho que fazer a exportação desses artigos, exportar esses dados para algum lugar que eu possa trabalhar. Exportei esses artigos, eu vou elaborar uma matriz em si para remover alguma questão que ficou ou algum elemento que, mesmo fazendo inserção de filtros de busca e tudo mais, pode ter aquele artigo que passou por esses filtros, essas estruturas, mas não é aquilo que eu estava buscando. Tá? Acontece bastante, pessoal. Tá? Depois de elaborar a matriz, eu posso também trabalhar uma análise fatorial exploratória, tá? Para reduzir esses termos a fatores em si. E, por fim, analisar esses resultados. Tá? Então, tem essa estrutura. São várias etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Esse é o levantamento completo das etapas para um estudo bibliométrico. Então, você pode ir avaliando esses elementos. E aí, continuando aqui, pessoal, o que esse autor diz? Que ele obteve, na busca que ele fez, 165 artigos, compreendendo 2.641 citações. Então, a estrutura ele utilizou aqui, inclusive eu vou destacar, definições de palavras-chave, seguindo os passos da figura 1, buscando na Web of Science artigos que tivessem os títulos do resumo, tal o AND, aqui no caso que é o operador lógico, o operador booleano. Nosso interesse era restrito em comunicação e optamos por colocar aqui, inclusive, pessoal, que é o asterisco, que é um termo de truncamento. Então, todas as palavras que vier à direita, que se chama truncamento à direita, todas elas eu também posso avaliar para compreender os termos advertisement, para utilizar nessa estrutura. Utilizamos como filtros de busca artigos, ou seja, não incluímos livros, conferências ou congressos e não limitamos nossa busca a periódicos de negócios. Aqui é importante, pessoal. O que ele está fazendo? Ele utilizou uma estrutura combinada de prime and advert, porque com asterisco ou com truncamento à direita, porque ele não sabe exatamente o que pode vir nesse caso. Então, isso aqui é uma estratégia importante. Muitas vezes acontece de você definir as palavras-chave e depois vai fazer a busca nessa estrutura e não encontrou muito. Mas não, encontrei lá 44 artigos. Na verdade, não é que você encontrou, que você inseriu a sua estratégia de busca errada. Então, ou abaixo, ou com uma má qualificação, com uma má formação de estratégia. E aí você vai ter que avaliar. E aqui ele coloca filtros de busca somente em artigos. Conferências ou congressos, é muito difícil, pessoal, artigos de conferência ou de congresso não estarem num formato de artigo em si. Tá? Na verdade, existe toda uma discussão aí, você bem entende sobre isso, que materiais de conferências ou congressos eles são publicados na maioria dos casos, em primeiro momento como artigo. Depois vai para uma conferência, que é uma discussão, para um congresso, que é um elemento mais específico de área e tudo mais. Tá? Mas você pode apresentar um grande trabalho direto para a conferência ou direto para um congresso. Você pode, mas você está queimando uma etapa importante. Se ela é um bom trabalho, publica primeiro como artigo, depois você faz recortes e diálogos menores para conferências e congressos em si. Então é um ponto que você pode observar, mas é uma fala mais particular aqui, tá? Que é compartilhada com vários pesquisadores em si. Então ele fez isso, busca dos termos nas bases, inserção de filtros de busca. E aí o que ele fez aqui, pessoal? Desses 2.641 citações e de 165 artigos, compreendendo, ele encontrou 15 artigos. Então, o que interessa para ele? 15 artigos, tá? E ele coloca, e olha aqui, pessoal, ele está fazendo definição das palavras, que era esse parágrafo, tá? E busca desses termos. E na busca é a tabela 1. Então, aqui está o resultado dessa segunda etapa. Ele colocou, o que ele coloca aqui, pessoal? O título, os autores, título da fonte em si, ou o nome da revista, o ano, citações, quantas citações teve aquele artigo em si, e o percentual total de citações.
Então, o que acontece aqui, pessoal? Ele colocou 15. E aí ele faz um comentário. Se por um lado não observamos autores mais produtivos, por outro lado, quando analisamos os periódicos encontramos uma concentração expressiva, cujos 4 com mais artigos publicados abrangem 25% das publicações em si. E o que ele fez, pessoal? Primeiro ele colocou o título e o autor, depois ele coloca a fonte em si, ou seja, qual é o local da publicação, o nome da revista em si, do periódico. E aí o que ele faz, pessoal? Olha aqui a questão, 230 citações, 378 nesse caso. O que acontece? Acontece que ele está avaliando esse ponto. Então, no primeiro eu pego autor. No segundo momento, eu vou pegar os periódicos em si. Então, olha, aqui, ó, você já pode, inclusive, fazer tipo um esqueletinho de um artigo para estudo bibliométrico. Você pode, primeiro eu pego os autores. No segundo momento, eu pego o título da fonte, o periódico que você tenha. Então, posso pensar nessa estrutura? Posso pensar nessa estrutura. Qual é o seu elemento? Aí que você vai avaliar. E aí você pode também colocar aqui, ó, e ele coloca na verdade, por número de artigos em si, o alinhamento desse autor aqui no caso, tá? Quase que é nessa estrutura, na verdade não segue uma padronização em si aqui no caso, só o percentual de artigos aqui, tá? Chegando lá a 48%, tá? Então, tem essa estrutura em si, tá? Só para nós termos esse segundo momento, primeiro autor e o segundo periódico. Então ele coloca essa primeira etapa de análise dos resultados da pesquisa, resume-se a uma descrição do que encontramos como artigos mais citados, autores mais importantes e periódicos de maior influência. Então, todos esses elementos ele coloca nessa primeira etapa. E ele continua a dizer o seguinte: em um passo seguinte, vamos procurar identificar o desenvolvimento do que estamos estudando, ou seja, de onde partiram os autores, a quem referenciaram, como os autores referenciados se relacionam entre si e como podemos agrupar essas referências. Antes de passarmos às referências dos artigos, fizemos o uso do software open source e Iramutec, uma análise de conteúdo dos resumos dos 165 artigos selecionados, que é a base de trabalho desse autor em si. Então, o que ele faz aqui, pessoal? E só o ponto de observação em relação ao software, tem outros, você pode utilizar outros, pode utilizar. O Iramutec é um bom software para esse tipo de publicação em si. O software avalia a ocorrência conjunta de termos em trechos de 40 palavras, mas você pode alterar essa estrutura e forma agrupamentos do termo. Há tutoriais, e isso aqui é uma questão importante, há tutoriais disponíveis do Iramutec na internet, então você pode procurar, tem vídeos e tudo mais explicando essa estrutura e como utilizar específico. E o que ele faz aqui, pessoal? Ele coloca como o software Iramutec faz essa estrutura de análise de conteúdo dos resumos em si. Então, usando as palavras do resumo. Vai fazendo... Na verdade, isso aqui, se você for avaliar, é uma nuvem de palavras e ele vai colocando cada um deles. Tá? Então, ele pega aqueles artigos, vários, e ele vai traçando. O que nós temos aqui? Nós temos um grande grupo, um segundo grande grupo e um terceiro grande grupo. Não vou fazer a discussão em si desses grupos e tudo mais, porque não nos interessa aqui na questão específica. Nós estamos trabalhando mais o estudo bibliométrico em si, não o resultado de um estudo bibliométrico do artigo. Um segundo ponto, pessoal, exportação dos dados e elaboração da matriz. Então, eu fiz a palavra-chave, tracei aqui a análise de conteúdos no Iramutec, criei a estrutura de uma nuvem dessas palavras, do resumo em si. Eu agora parto para outras etapas. Nesse que é a exportação dos dados e elaboração da matriz. Aqui, o que eu posso fazer, pessoal? O que ele está usando? Ele está usando o Web of Science, ele está marcando os artigos para fazer essa exportação. Lembra que nós precisamos fazer agora a exportação dessa estrutura, que ela quando se fala em exportação, e eu volto aqui para mostrar para você e ficar melhor, fiz a inserção dos fios de busca e exportação dos dados. Quarta etapa. E o que eu vou fazer? Exportar os dados e elaborar a matriz. Tá? Então, vamos lá. Que é essa estrutura aqui, exportação dos dados e elaboração da matriz.
E aí o que eu coloco, pessoal? Para que os artigos encontrados no Web of Science sejam exportados, é possível selecionar artigos específicos ou todos os artigos de cada página, marcando a caixa correspondente e clicando em adicionar a lista marcada, logo acima do primeiro artigo de seleção, conforme a figura 3. E aí, pessoal, para quem trabalha no Web of Science sabe dessa estrutura em si, tá? Eu faço a marcação aqui dos artigos e eu coloco também o que eu quero. Então eu vou colocar lá autores, resumo, título, referências, número, fonte, identificação de autores e informações de conferência em si. Tá? Todos esses elementos que se coloca para fazer uma estrutura e exportação de artigos em si. Tá? Então eu sigo esse elemento em si, tá? Posso utilizar também, ele coloca a seleção de artigos no Web of Science, uma relação enviada no corpo de um e-mail foi transformada em uma matriz de concitações com o uso do software open source, o Bib Excel em si, que é proposto aqui na figura 5. Tá? Então, é trabalhado nesse elemento aqui, é a capa, vamos dizer assim, do Bib Excel, tá? Para você trabalhar. Também tem, pessoal, artigos e outros elementos, vídeos, principalmente tutoriais que ensinam a trabalhar nesse, tanto no Aramutec quanto no Bib Excel, tá? Aí fica a critério de cada um. E depois vem a preparação da matriz, tá? Toda a matriz, como que ela foi feita, toda a estrutura em si. Não vem o caso nós fazer essa discussão aqui, e que é os procedimentos do Bib Excel. Depois, a análise fatorial exploratória, que nós estamos indo para o final do estudo bibliométrico em si. E aí, o que é análise exploratória? Aqui no nosso caso, ou fatorial exploratória, é uma técnica que eu vou reduzir os dados que eu coletei, que vai correlacionar os índices a fatores. Tá? Então ele pega os dados e vai transformar a fatores em si. Que, claro, tem muito mais explicação sobre isso. Tem livros, tem artigos, tem vídeos que falam específico sobre análise fatorial exploratória. Muitos bons artigos, muitos bons estudos e pesquisas saem nessa estrutura de análise fatorial exploratória. Você pode construir uma variedade muito grande de artigos somente utilizando a análise fatorial exploratória. E se coloca na análise da matriz de concitações, autores que se citam, se correlacionam, formando um fator que pode determinar um campo de estudo. Olha só, pessoal. Então, aqui, lembra da obsolescência? Aqui eu posso um campo de estudo. Então, eu posso colocar um vetor, uma novidade de estrutura de pesquisa. Então, ele fala o que é, coloca toda a relação dos procedimentos da análise em si, o alfa, as cargas, a comunalidade, o KMO, o geral e a matriz anti-imagem. Tá? Então faz a estrutura, ele fala sobre esses pontos, não vem ao nosso caso, os fatores extraídos, então ele cria toda essa tabela aqui de gênero, o autor, uma coluna, depois outras aqui de componentes, pessoal, de gênero, de preconceito, de prime, de variações, de exposição, tá? Todas elas, e ele vai colocando esses elementos aqui para fazer esse agrupamento em si. E aí vem a próxima etapa da análise de estudo bibliométrico, compara os fatores encontrados com a análise de conteúdo dos artigos que os compuseram. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando os fatores com o artigo. Então essa é a estrutura. A análise, mais uma vez, foi feita com o auxílio do software Iramutec, tá? Que é proposto aqui na figura 8, que é a análise de conteúdo dos fatores em si. Então, novamente, ele está criando as nuvens aqui. E você veja, esses dois grandes grupos aqui estão bem próximos em si, tá? Vamos dizer assim, colocando uma tendência nessa estrutura, nesses elementos aqui, tá? Só um ponto em si, tá? E aí ele explica aqui um elemento, ó, de maneira semelhante, vamos pegar mais no início. A análise, mais uma vez, foi utilizada no software Iramutec. As questões de gênero formam agrupamentos nas três análises. De maneira semelhante, encontramos fatores e agrupamentos referentes a priming e propaganda. O fator 5, que nomeamos como exposição, é um termo de destaque no conteúdo do agrupamento em lilás em si. Tá? E depois ele continua. E o agrupamento em verde mais disperso, que é nessa parte inferior aqui, forma os fatores de 6 a 11, cuja distribuição para o total da variância explicada é bastante inferior aos demais. Então ele coloca ali como exposição. Então tá aqui, ó, tá? O exposure, tá? Nesse ponto aqui.
Beleza. Seguindo, após a integração entre a análise fatorial realizada com base nas cocitações e análise de conteúdo dos estudos, que destaca construtos mais evidentes nos artigos utilizados, um próximo passo em termos de análise, discussão e contribuições seria utilizar os resultados da bibliometria para delimitar o campo de pesquisa até aquele momento. E indo além, então uma outra variável, uma outra lacuna que ele propõe aqui, nesse caso, usar isso como base para a proposição de hipóteses e problemas de pesquisa para estudos empíricos futuros, ou para estudos futuros em si. Então ele coloca aqui, pessoal, o que se espera da bibliometria, tá? De estudo bibliométrico. Ele está fazendo toda a estrutura, aqui ele vai fechar agora, considerações finais em si, coloca os autores em si, ele está colocando justamente, e nós voltamos aqui para também finalizar essa nossa estratégia, que é o que o estudo de bibliometria se propõe, pessoal, que era o quê? Fazer todas esses pontos aqui. Ele fez todos esses pontos. Na verdade, sim e não, pessoal, tá? Alguns ele puxou um pouco mais, outros ele puxou um pouco menos, e ele disse, olha, que você pode fazer essas estruturas, você pode buscar mais elementos em si, você pode buscar novos termos, você pode buscar novas originalidades, novas inovações, novidades em si para trabalhar, tá? Então, esses objetivos da bibliometria é importantíssimo que fique claro para que você utilize em si, tá? Que você tenha essa estrutura muito clara de trabalho, tá, pessoal? Então, esse é um ponto aqui para que você entenda. Então, aqui, pessoal, fechamos esse nosso material sobre o que é bibliometria, essa nossa técnica quantitativa e estatística com finalidade de medir índices de produção e disseminação do conhecimento científico. Veja, pessoal, que o estudo bibliométrico, eu posso inicialmente fazer um levantamento bibliométrico. Eu posso começar com o levantamento bibliométrico e posso depois partir para um estudo bibliométrico. Então, se você pensar, eu tenho 2 artigos, tá? Eu posso fazer uma estrutura, posso utilizar uma na minha graduação, que é um levantamento bibliométrico um pouco mais simples em si, e eu também posso daqui a pouco, se for o caso, olha só a estratégia, pessoal, posso fazer um levantamento bibliométrico na graduação e posso fazer um estudo bibliométrico numa dissertação. Você veja uma estratégia, e daqui a pouco, se você quiser avançar mais, você pode fazer uma revisão sistemática numa tese. Você pode, então, você está casando uma estratégia, você está amadurecendo na pesquisa, você está fazendo um levantamento bibliométrico de graduação, um estudo bibliométrico no mestrado e uma revisão sistemática na parte de doutorado. Então, tudo isso é importante para que você tenha o domínio dessas práticas ou dessas boas práticas de revisão de literatura. Então, pessoal, espero que você tenha entendido isso. Fica esse artigo para que você faça a leitura. Você também, inclusive, pode buscar esse artigo, colocar estudo bibliométrico, orientações sobre sua aplicação. É um artigo excelente aqui dos autores. Deixo aqui as minhas parabenizações aqui para os 4 autores que publicaram essa estrutura, e fica para que você faça a sua leitura. Então, pessoal, fico por aqui, um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.